galera, tudo certo? Mais uma vez a gente aqui no nosso canal. E eu quero, hoje você viu aqui o tema, e o tema é sentimento ou atitude? O que eu tomo? Qual é a decisão? Eu como um crente, eu vivo pelo sentimento ou eu devo ter atitude? Mas antes de continuar nesse assunto, eu preciso pedir pra você, por favor, encarecidamente, em nome de Jesus, tá? Clica aqui no canal, se inscreve, você vai abençoar muito a mim, vai abençoar muito a juventude aqui da nossa igreja, vai fazer com que esse material chegue a mais pessoas. E se você curtir e comentar, então aí, mano, é glória, vitória, direto pro céu. Beleza? Como assim, Taveira? Sentimento ou atitude, né? Ação ou emoção? É uma questão muito legal, principalmente com o grupo que eu trabalho, que é jovem, que é adolescente, mas um público em geral. Todo ser humano, ele tem muito sentimento envolvido nas coisas. A gente é muito movido pelo sentimento. A gente é muito movido pelo que a gente quer fazer, pelas nossas emoções, né? Ah, tô com emoção, tô com um sentimento aqui de comprar, de gastar meu dinheiro, tô com o sentimento de viajar, tô com o sentimento de dizer que eu amo aquela menina, tô com o sentimento disso, tô com o sentimento daquilo. E a gente dificilmente consegue agir pela razão. Ou seja, dificilmente a gente consegue pegar o nosso sentimento e colocar ele diante da nossa consciência. Eu tive um papo muito interessante com uma jovem esses dias, que ela estava muito vivendo essa questão de, pô, meu sentimento, eu sinto isso, eu sinto aquilo outro, mas o que a gente estava tentando chegar à conclusão é que é o seguinte: o meu nível de sentimento, ele tem que estar sempre balanceado com o nível de razão em mim. Só que eu, como ser humano, pecador, o meu sentimento vai sempre querer falar mais alto. A Bíblia fala isso em Romanos, capítulo 8, eu vou abrir aqui rapidinho, que ele fala sobre a vida pelo Espírito, né? Ele fala assim, versículo 9: entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Depois ele continua falando um monte de coisa. Ele fala assim, versículo 13: pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Então presta atenção comigo. Se a gente é movido pelo sentimento como ser humano e o nosso corpo, ele age de acordo com os sentimentos, então sentimento, corpo, distância de Deus. Porque a carne, ela sustenta o corpo, ou melhor, o corpo sustenta os prazeres da carne. O meu sentimento, ele é um combustível disso. Então o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que fazer morrer as vontades ou os atos do corpo. Então eu tenho que fazer morrer o sentimento. Agora, como que eu faço morrer os sentimentos? Através da razão. Só que eu não sou dotado de razão, sabia? A gente pode ser inteligente, a gente pode ser consciente, só que o nosso racional, ele como cristão falando, pensando de uma forma cristã, não filosófica, a minha racionalidade não vem de mim. A minha racionalidade vem do Espírito Santo que habita em mim e me diz o que fazer, como agir e como me comportar. Então agora eu quero que você entenda uma coisa. Existe uma batalha muito grande. Meu sentimento e o sentimento ou a direção de Deus. Taveira, como você diz então que eu não devo agir pelo meu sentimento? Primeiro, pelo um clássico e chavão frase de Facebook dizendo: siga o teu coração porque isso vai te fazer feliz. Ao que o teu coração te disser, siga o teu coração. E eu vejo muita gente tweetando isso e falando isso. Não, o que importa é o que o coração sente, o que importa é o que o coração diz, né? E é lindo, é filosófico, é sentimental. Por isso que a gente se apaixona por isso, porque é sentimental. Mas o que a Bíblia fala? A Bíblia fala, matem os desejos do corpo. Matem os desejos do corpo. Em outro sentido é o quê? Travou, né? Em outro. O que eu quero dizer é o seguinte, galera. O meu sentimento, ele sempre vai querer me levar pra longe de Deus. Sempre, tá? Inclusive, sentimentalismo demais numa relação com Deus pode ser prejudicial. Porque a gente não vai saber até que ponto isso é coisa do nosso coração, da nossa emoção, ou até que ponto isso vem do alto e vem de Deus. Outra coisa sobre isso ainda, sobre seguir o coração, a própria palavra de Deus fala que o coração é enganoso. Os desejos do coração são enganosos. Ela fala também, tão enganoso é o coração do homem, quem pode compreender o coração do homem? De tão bagunçado, de tão perigoso que é o coração. Por isso que eu, Taveira, defendo uma ideia muito interessante de que, na Bíblia, em nenhum momento Deus trabalha com o sentimentalismo das pessoas, tá? Se eu tiver errado, eu quero que você coloque aqui no meu comentário quando que você viu Deus agindo com o sentimento de alguém, ok? Nesse quesito.
tá? Se eu tiver errado, enfim, comenta o que você quiser, a gente pode conversar também depois aqui. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, nenhuma relação de Deus com os homens da Bíblia, inclusive ensinos, que a gente vai ver daqui a pouco, direcionam para que a gente aja de forma sentimental. Nada do que Deus ensina através do Velho Testamento e as experiências que a gente vê dos homens de fé e no Novo Testamento com a vida de Jesus e com os apóstolos depois que escrevem diversas cartas, nenhuma delas você vê incentivo a agir pela emoção. Nenhuma delas. Eu quero citar 2 exemplos para vocês. O primeiro está em 1 Coríntios, capítulo 13, que fala sobre o amor. O amor. Eu vou abrir aqui porque o amor, ele é o maior dos sentimentos. Eu não sei aquela música lá, não vou nem citar aqui, enfim, já perdi aqui, mas não vou... Tem uma música que fala, né, ferida que dói e não se sente, tarará. Enfim, é muito filosofia, é muito sentimentalismo para algo que não, em nenhum momento, ensina sobre sentimentalismo. O amor bíblico, o amor que Deus nos ensina, o amor que Jesus nos ensina, o amor que os apóstolos nos ensinam. E essa carta aqui, escrita pelo apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, fala o seguinte, versículo 4, o amor é paciente, beleza? O amor é paciente. Depois, o amor é bondoso, não inveja, vai anotando aí, paciente, bondoso, não inveja. Depois, não se vangloria. Depois, não se orgulha. Depois, não maltrata. Depois, não procura seus interesses. Depois, não se ira facilmente. Não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece. E aí ele continua. Agora me diz aí, você que é um gênio erudito do sentimentalismo, qual dessas atitudes aqui envolvem emoção? Paciência envolve emoção? Ninguém acorda com um sentimento de paciência. Hoje eu estou me sentindo tão paciente. Você está se sentindo paciente até o primeiro momento que você tenha que perder a paciência. Porque quando você perde a paciência, acabou o sentimento. Então tá vendo que paciência não é um sentimento, mas uma atitude? Eu tenho que ter atitudes pacientes, eu tenho que me comportar de forma paciente. Então se eu estou falando em relação a amar alguém, eu tenho que ser paciente com essa pessoa. E paciência exige razão. Exige consciência, eu tenho que pensar sobre meus atos, eu tenho que pensar sobre minha atitude. Depois, vamos continuar. Bondoso. Um sentimento de bondade que flui dentro de mim. Não existe sentimento de bondade, velho. Não existe. Ou a pessoa ela é bondosa e ela desenvolve a bondade, ou ela não vai ser bondosa. Eu tô me sentindo bondoso. Não existe de sentindo bondoso. Não se vangloria. O amor ele não se vangloria. Não existe o sentimento de vanglória. Ou a pessoa ela toma a atitude de se vangloriar por meio das suas ações, por meio das suas palavras, mas sempre envolve atitude. Eu poderia ficar discorrendo sobre cada um desses, mas eu creio que você já entendeu o que eu estou falando. Quando se trata de vida com Deus, quando se trata de postura cristã, de testemunho, de relação, de cristianismo, se trata de consciência, de desenvolvimento. Uma vez que Cristo me alcança, uma vez que Cristo te alcança, Ele gera em ti uma nova vida. E essa nova vida produz em nós o segundo texto que eu quero falar, que é o fruto do Espírito, Livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Vamos de novo, vamos ver se a gente encontra algum sentimento aqui. Fruto do Espírito é amor. A gente já viu em 1 Coríntios que o amor ele tem que ser desenvolvido. Não tem como demonstrar amor se você não tiver atitudes de amor. Alegria. Que sentimento de alegria. Não existe sentimento de alegria. Não, tá vendo? Existe. Eu tenho certeza. Não existe. A sua alegria, ela é reação às situações que você passa. E é algo que você pode aprender, através de Cristo, através da palavra de Deus, a estar alegre, contente em qualquer situação. Paulo fala isso, eu aprendi a viver contente em qualquer situação. Então a alegria terrena, o sentimento de alegria é aquele que só quando acontecem coisas boas você está alegre. Agora, o sentimento, ou melhor, a razão da alegria, a alegria consciente, é aquela alegria que eu sei que mesmo em meio às dificuldades, eu preciso manter a postura, eu preciso manter a bondade dentro de mim, eu preciso manter o amor, eu preciso desenvolver isso, e isso produz alegria, tá? Quando é que eu vou saber que você é mais alegre? Quando você estiver passando por uma situação difícil e você conseguir encarar essa situação difícil com positividade, com perseverança, com fé. Se você é uma pessoa que é alegre, é quando você olha para a dificuldade, olha para a tristeza e se alegra. Não se alegra de sorrir da tristeza, mas eu creio que você, tendo um QI aí elevado de pelo menos 15, está entendendo
o que eu tô falando. Beleza? Continuamos aqui. Fidelidade. Fidelidade não é sentimento. Fidelidade é caráter. Caráter, posicionamento, postura. E isso não se acorda com, se desenvolve, entendeu? Mansidão, domínio próprio. Todas essas características que são fruto do Espírito são características racionais que são desenvolvidas conforme a gente vai caminhando. Então o que eu quero dizer pra ti é o seguinte, cara. A gente não pode ser movido por emoções. Sentimentalismo, ele é algo que é prejudicial para nossa fé e para as nossas para nossa relação com Deus e para nossa relação com o próximo. Como eu estava falando com essa jovem, ela estava com um problema muito sério com uma determinada pessoa. E eu falei para ela assim, ela falou, essa pessoa me feriu, essa pessoa me ofendeu, ela me irritou, ela me deixou com muita raiva dela. Nossa, se eu pudesse ver ela e se eu encontrasse ela, não sei o que eu faria. Eu tô com uma raiva dela. Eu falei, exatamente, isso é tudo sentimento. E, cara, o que você tá sentindo é triste, essa pessoa te feriu, te machucou. Cara, beleza, tipo, ok. Só que como cristão agora, como é que você deve lidar? Porque deixa eu dizer uma coisa pra gente, sentimentos produzem dentro de nós, principalmente sentimentos negativos, raiva, ódio, rancor, alguma coisa que te aconteceu e você ficou com aquilo marcado, vai produzindo dentro da gente uma coisa chamada raiz de amargura, que é algo que vai penetrando no nosso coração e vai prejudicando só a gente mesmo. Então, tipo, eu tô com raiva do Luan. O Luan é o bode expiatório, ele tá sempre aqui, a primeira pessoa que eu tenho como referência aqui de exemplo. Tô com raiva do Luan, mas o Luan não sabe que eu tô com raiva dele, mas eu tô com raiva. É um sentimento, cara, não tem como esconder isso, eu sinto raiva dele, nossa, eu vejo ele e me dá vontade de vomitar. O Luan, ele não tá nem preocupado com isso, coitado, ele nem sabe por que eu tô com raiva dele. Quem que tá sofrendo com a raiva do Luan? É o Luan? Não, sou eu, velho. Então quando você alimenta raiva por alguém, por uma situação, por um governo, por uma ideologia, por qualquer coisa, quando você alimenta a raiva, quem mais sofre com a raiva é você mesmo, porque você vai criando dentro de você raiz de amargura. Aí o Luan passa na minha frente e espirra. Aí eu olho pro Luan e falo, nossa, mano, que bicho desaforado. Como é que ele tem a coragem de pau de espirrar na minha frente? Cara, o bicho tava com coronavírus, deu uma espirrada, e daí? Não, mas é que eu tenho tanta raiva dele que qualquer coisa que ele faça agora é motivo pra eu ficar com mais raiva. É sentimento. E eu tava falando com essa jovem sobre isso, e aí a gente chegou à conclusão que o quê? Que a gente precisava com o sentimento, o balanceamento entre sentimento e emoção tava muito distante. O sentimento tava lá, balanceamento entre sentimento e razão, tá vendo? Fala correto. O sentimento tava lá em cima e a razão tava lá embaixo. Eu falei, você tem que orar. A gente tem que buscar a Deus para que Ele nos dê consciência, que a nossa razão vá tomando domínio, a nossa razão pegue e fale, sentimento, vai baixando a bola aí, porque você só pode agir em determinado momento. O sentimento, ele está sempre limitado à razão. Ele deve estar sempre limitado à razão. E aí é uma batalha que a gente tem que construir. Eu não sei psicologicamente como te ensinar isso, não aprendi com Freud sobre essas coisas, não formei em psicologia, mas o que eu sei é que quando a gente aprende a colocar a nossa razão em cima do nosso sentimento, isso é bíblico, isso é ensinado através da palavra de Deus e o Espírito Santo pode nos dar ferramentas para isso, a gente consegue sim transformar esse sentimento em razão e ver como que a gente tem que realmente agir. No caso da raiz da amargura, o que adianta eu ficar com raiva, ficar com ódio de uma pessoa que nem sabe o que eu estou sentindo? Então eu preciso colocar a minha razão para funcionar. Tiro o sentimento do campo, coloco a razão em campo e falo, razão, agora é você que tem que ganhar o jogo, porque o sentimento está tomando de 10-0. E aí a razão começa a recuperar o placar, até que ela finalmente empata o jogo e aí ela começa a dominar o jogo. É isso que a gente tem que fazer, é isso que a Bíblia nos ensina a fazer. Tá vendo como que eu posso fazer isso? Agora é a segunda dica que eu quero te dar, ou melhor, a primeira dica, nem sei mais quantas dicas eu falei, nem sei se dei dicas, mas enfim. A dica que eu quero te dar é o seguinte, busque a Deus para que a sua razão, para que o Espírito Santo fale com você. Não para que seja a sua emoção te dizendo. Sempre quando algo acontece, um desejo no meu coração surge, eu preciso colocar isso diante de Deus e falar, Deus, isso é coisa da minha emoção ou isso é direcionamento do Senhor? E aí a gente vai aprendendo através da caminhada. Coloque diante de Deus seus sentimentos e peça para que a sua razão possa operar nele. Porque a forma de você amar, adolescente, vai mudar. A forma de você ser fiel vai mudar. Porque você não vai só seguir os seus instintos. Sentimento igual instinto. Você vai seguir sua razão. Razão igual dependência de Deus. Quanto mais racional você é, quanto mais você exercita o fruto do Espírito, mais atitudes você tem. E não existe forma de demonstrar sentimento sem atitude. Não existe. Então, se tu fala, eu sinto algo por aquela pessoa, demonstra atitudes.
Seja raiva ou seja amor. Como cristão, eu tenho que falar para você demonstrar amor pelas pessoas. E aí, voltando lá naquela jovem que estava com problema de raiz de amargura, eu falei, começa a perdoar essa pessoa. Ela nem sabe que te ofendeu, mas perdoa ela dentro de você. Ore em casa e fala, Deus, eu perdoo esse desgraçado, essa desgraçada que me ofendeu. E aí depois você vai desenvolvendo outros frutos, outras características do fruto, até que você possa se livrar desse sentimento ou controlar esse sentimento através do Espírito Santo. Quem que vai te ajudar? É o vídeo do Taveira? Não. É o pastor? Não. É o Espírito Santo de Deus que vai te dar é o Espírito Santo de Deus que vai te dar capacidade para agir de forma racional. Não confie de primeira no teu coração, porque ele vai sempre te deixar na mão. Valeu!